A nossa sociedade moderna está viciada numa droga perigosa, a glorificação do prodígio. Nós celebramos o jovem fundador que se torna bilionário antes dos 30, o atleta que quebra recordes na adolescência, o artista que alcança a fama global com o seu primeiro trabalho. Essas histórias, amplificadas até a exaustão pela mídia e pelas redes sociais, são apresentadas como o padrão de ouro do sucesso. Elas são inspiradoras, sem dúvida, mas são também perigosamente enganadoras. Elas criam e reforçam a ilusão de que a vida é uma corrida de 100 metros, em que a velocidade da largada determina o vencedor. Quem não explode dos blocos de partida nos primeiros segundos é, por definição, um perdedor. Mas a verdade, como Napoleon Hill descobriu por meio de sua extensa pesquisa, é que a jornada para um sucesso significativo e duradouro não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E mais precisamente, uma maratona de obstáculos, com subidas íngremes, terrenos traiçoeiros e trechos de escuridão total. O sucesso precoce, embora deslumbrante na sua superfície, carrega consigo um conjunto de armadilhas ocultas, vulnerabilidades que raramente são discutidas. A primeira é o excesso de confiança. Quando o sucesso vem acessível e rápido, pode gerar uma arrogância sutil, a crença de que se sabe tudo, o que efetivamente fecha as portas para o aprendizado contínuo, um dos pilares do crescimento a longo prazo. A segunda armadilha é o medo. Aquele que alcança o topo rapidamente desenvolve um medo paralisante de cair. A sua identidade fica tão entrelaçada com a imagem de jovem prodígio que qualquer falha parece uma aniquilação do seu ser. Isso leva a uma aversão ao risco, a uma preferência por jogar na defesa em vez de continuar a inovar. A terceira, e talvez a mais perigosa de todas, é a fragilidade das fundações. Muitas vezes, o sucesso precoce é construído sobre o talento bruto, sobre o carisma ou sobre estar no lugar certo na hora certa. Falta-lhe a profundidade do caráter, a sabedoria e a resiliência, que só podem ser forjadas no fogo da adversidade. Enquanto o prodígio está a lidar com estas pressões, o late bloomer está na sua própria jornada, uma jornada que, vista de fora, parece lenta, sinuosa e sem rumo. Mas, sob a superfície, ele está a construir algo de valor inestimável. Os anos de exploração, os empregos em áreas diferentes que pareciam não ter ligação, os projetos que falharam, os cursos que começou e não terminou, isso não é tempo perdido. É a acumulação de conhecimento especializado de uma forma não convencional. Napoleon Hill foi enfático ao afirmar que o conhecimento geral, por si só, tem pouco valor prático. É o conhecimento especializado, organizado e direcionado para um fim específico que atrai o sucesso e a riqueza. O late bloomer, muitas vezes sem se dar conta, está a tornar-se um especialista em múltiplas áreas. Ele é o engenheiro que passou 3 anos a trabalhar em vendas e aprendeu a arte da comunicação. Ele é o artista que teve um emprego em contabilidade e entendeu as bases de um negócio. Ele é o escritor que trabalhou como cuidador e desenvolveu uma profunda empatia pela condição humana. E é precisamente aqui que um dos princípios mais poderosos e menos compreendidos de Hill entra em jogo: o princípio da mente mestra, Mastermind. Hill definiu uma mente mestra como a coordenação de conhecimento e esforço, num espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas, para a realização de um propósito definido. Tradicionalmente, isto é visto como a criação de um grupo de conselheiros. Mas o late bloomer, com a sua vasta e eclética gama de experiências, desenvolve algo ainda mais raro, uma mente mestra dentro de si mesmo. Ele aprende a fazer o seu eu analítico conversar com o seu eu criativo. Ele harmoniza as lições dolorosas da sua falha passada com a esperança renovada do seu objetivo futuro.
Ele consegue olhar para um problema com as lentes de um técnico, de um vendedor e de um estrategista, tudo ao mesmo tempo. Enquanto o especialista precoce tem uma profundidade impressionante numa única área, o late bloomer desenvolve a capacidade de conectar os pontos, de ver o quadro geral, de sintetizar ideias de campos díspares para criar soluções inovadoras que escapam completamente àqueles com uma visão mais limitada e compartimentada. Essa mente mestra interna, essa capacidade de orquestrar uma sinfonia de habilidades diversas, é a sua primeira e mais fundamental vantagem secreta. Existe um princípio no trabalho de Napoleon Hill, que a nossa cultura moderna, obcecada pelo sucesso e pela positividade tóxica, tenta evitar a todo custo. É uma verdade inconveniente, mas absolutamente essencial para a compreensão do sucesso duradouro. Hill afirmou com uma certeza inabalável: toda a adversidade, toda a falha, todo o desgosto carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Esta não é uma frase de consolo vazia, é uma lei fundamental da realização humana. Para o jovem prodígio, para aquele que navegou pela vida de vitória em vitória, a primeira grande derrota pode ser uma experiência cataclísmica, pode ser um golpe fatal no seu ego, uma crise de identidade que o deixa completamente perdido, porque a sua autoimagem nunca foi separada do seu sucesso. Ele não desenvolveu os músculos da resiliência. Ele nunca aprendeu a cair. E, mais importante, nunca aprendeu a procurar a semente do benefício nos escombros da falha. O late bloomer, por outro lado, é um mestre nesta arte alquímica. Ele é um veterano da adversidade. Ele conhece intimamente o sabor da rejeição, a textura da falha, o peso do desapontamento. Ele foi forjado ano após ano no fogo da derrota temporária. O que para outros parece um muro intransponível, para ele é apenas mais um obstáculo, mais um puzzle a ser resolvido. Cada não que ele ouviu, cada porta que se fechou na sua cara, cada projeto que implodiu, não o enfraqueceu. Pelo contrário, cada uma dessas experiências foi uma aula particular, um seminário intensivo sobre a realidade. Ensinou-lhe, de forma indelével, o que não funciona. Ensinou-lhe a diferença crucial entre um plano falho, que pode ser descartado e refeito, e um objetivo falho, que nunca deve ser abandonado se estiver alinhado com o seu propósito. Ensinou-lhe a humildade de reconhecer que não sabe tudo e a coragem de pedir ajuda. E, acima de tudo, ensinou-lhe a levantar-se mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Este treino intensivo na Universidade da Vida leva diretamente ao 13º princípio de Hill, um princípio que ele considerava o culminar de todos os outros, a argamassa que mantém todo o edifício do sucesso de pé, a persistência. Hill não via a persistência como um traço de personalidade com o qual se nasce. Ele descreveu-a como o resultado direto do hábito. É a força de vontade sustentada, a capacidade de continuar a dar um passo e depois outro, muito depois de toda a energia emocional e motivação inicial terem desaparecido. O sucesso precoce raramente exige este tipo de persistência tenaz e obstinada. Mas, para o late bloomer, a persistência não é uma opção, é o seu modo de operação padrão. É o hábito que ele cultivou durante anos, talvez décadas, de continuar a acreditar em si mesmo quando não havia absolutamente nenhuma evidência externa para justificar essa crença. É a prática de regar uma semente no deserto, sob um sol escaldante, com a fé de que um dia, de alguma forma, ela irá brotar. É por isso que a tartaruga no final vence a lebre. O talento, o brilhantismo, a sorte, tudo isso pode dar-lhe uma vantagem inicial explosiva, mas é a persistência que o faz cruzar a linha de chegada de uma maratona. Quando as dificuldades inevitáveis da vida surgem, e elas sempre surgem,
quando o mercado muda, quando a tecnologia se torna obsoleta, quando a sorte se esgota, o sucesso que foi construído apenas sobre o talento evapora-se como o orvalho da manhã. Mas o sucesso que foi construído sobre a persistência, sobre a capacidade de metabolizar a falha e transformar cada derrota numa lição, é inabalável. É uma estrutura de aço forjado, enquanto o outro era uma casa de cartas. Essa resiliência quase sobre-humana, essa capacidade de olhar para o abismo da adversidade e ver não o fim, mas a semente de um novo começo, é a sua segunda e talvez mais poderosa vantagem secreta. Se olharmos para as biografias de inúmeras pessoas que alcançaram um sucesso precoce e depois desapareceram, encontramos um padrão trágico, mas revelador. Muitas vezes, o seu sucesso não estava ancorado num propósito profundo e pessoal. Estava, em vez disso, ligado a motivadores externos, a necessidade de provar o seu valor aos pais, o desejo de validação dos seus pares, a busca pelo dinheiro, pelo status, pela fama. E o problema com os motivadores externos é que eles são finitos e, em última análise, vazios. Quando essas coisas são alcançadas, ou quando se revelam incapazes de preencher o vazio interior, a motivação desaparece. O fogo que os impulsionava apaga-se, deixando para trás um rastro de cinzas, cinismo e a pergunta assustadora: e agora? O late bloomer, em contraste, teve um luxo que o tempo, com a sua aparente crueldade, lhe concedeu: o luxo da clareza. Os anos de busca, de exploração, de tentativa e erro não foram apenas sobre a aquisição de habilidades aleatórias. Foram, na sua essência, uma peregrinação de autodescoberta. Ele teve tempo, muito tempo, para separar o que a sociedade, a sua família e os seus amigos esperavam dele daquilo que a sua alma, no seu silêncio mais profundo, realmente desejava. Ele teve a oportunidade de experimentar diferentes versões de si mesmo, como quem experimenta roupas, até encontrar aquela que lhe servia perfeitamente, aquela que era autêntica. Ele aprendeu mais sobre o que não queria ser do que sobre o que queria, e essa é uma forma de sabedoria imensamente poderosa. É por isso que quando um late bloomer finalmente encontra o seu caminho, ele o faz com uma certeza e uma convicção que são quase assustadoras para quem o observa. Ele não está apenas a perseguir mais um objetivo. Ele está a viver o seu propósito principal definido, aquele que Napoleon Hill descreveu como o primeiro e mais fundamental princípio do sucesso. Este propósito não é vago como quero ser bem-sucedido. É claro, preciso, detalhado e carregado com o poder de uma obsessão ardente. É o farol que o guiou, mesmo que de forma tênue e intermitente, por meio dos longos anos de escuridão e confusão, e que agora ilumina o seu caminho com uma intensidade inabalável. Ele sabe o porquê da sua jornada, e como Hill escreveu, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Essa clareza de propósito permite ao late bloomer aceder a um dos segredos mais potentes e menos discutidos de Hill: o princípio da transmutação da energia. Hill falou especificamente da transmutação da energia sexual, a mais poderosa das emoções humanas, em genialidade criativa. Mas o princípio é mais amplo. Trata-se da capacidade de pegar nas energias emocionais mais fortes e primárias. A frustração acumulada durante anos, a raiva por ter sido subestimado, a dor da rejeição, a paixão avassaladora pelo seu propósito recém-descoberto e canalizá-las como um laser inteiramente para a realização do seu trabalho. O late bloomer tem um reservatório quase infinito desta energia emocional. Cada vez que se sentiu invisível, cada vez que sentiu o fogo da ambição sem ter para onde o dirigir, essa energia não se dissipou, foi armazenada, comprimida, guardada nas profundezas do seu ser. Agora,
com um propósito definido como catalisador, ele abre as comportas. É por isso que vemos este fenômeno surpreendente. Enquanto muitos que tiveram sucesso cedo podem estar a sentir-se esgotados, desiludidos e cínicos na meia-idade, o late bloomer está apenas a aquecer. Ele entra na segunda metade da sua vida com a energia de um jovem iniciante, mas com a sabedoria, a rede de contatos e as cicatrizes de um veterano. Esta combinação explosiva de propósito cristalino e energia emocional transmutada é a sua vantagem final e secreta. É por isso que, quando ele finalmente acontece, o seu sucesso não é um fogo de artifício que brilha por um instante e se apaga. É a erupção de um vulcão que esteve a acumular pressão sob a superfície durante décadas. É um poder duradouro, autêntico e transformador que não só muda a sua vida, mas que remodela a paisagem à sua volta. Portanto, se você se sente atrasado, se sente que o seu tempo passou, entenda isto de uma vez por todas. Os seus anos de luta não foram um desvio do seu caminho, eles foram o caminho. Você não estava a perder tempo, estava a forjar as suas armas secretas na obscuridade. A sua mente mestra interna, a sua resiliência à prova de fogo e o seu propósito inabalável. O mundo pode ter olhado para você e não ter visto nada de especial. Mas, por baixo da superfície, você estava se tornando imparável. O jogo não acabou. Para você, a melhor parte, a parte pela qual valeu a pena esperar, está apenas começando.